A gente vai começar a primeira reunião, né, sessão clínica online do SAVE, e o nosso objetivo é discutir casos, né? Então, a gente vai apresentar 2 casos aqui hoje, todo mundo pode comentar. Existe um recurso chamado levantar a mão. É uma mãozinha. Se vocês olharem aqui, no do Léo, ele está com a mão levantada. Quem levantar a mãozinha, eu vou passar a palavra, vou desbloquear o microfone e aí a pessoa vai poder falar, fazer comentários, perguntas, o que quiser, participar. Tá? O objetivo é ser interativo mesmo, é uma sessão clínica, como se fosse sessão clínica dos serviços, onde todo mundo participa. Então, espero que todo mundo participe aí, que seja positivo. Vou liberar o som aqui para o Léo. Pronto, Léo. Está com a palavra aí, Léo. Obrigado, Márcio. Bem, pessoal, bem-vindo aí, boa noite. Como o Márcio acabou aí de explicar, né, a ideia é que a gente faça uma discussão clínica mesmo, como se a gente tivesse sentado lá na discussão de caso clínico semanal da residência ou do serviço, enfim. Então, o Márcio vai apresentar um caso, eu em seguida apresentarei outro, né, apresentação do caso com desfecho clínico, são 2 casos rápidos. E aí a gente vai abrir para discussão, né? Tentar ouvir um pouco a opinião de cada um de vocês, o que vocês fariam, se vocês fariam algo diferente, o que vocês sabem em relação à literatura, enfim, é trocar ideias mesmo, trocar informações. Né? Então, a gente vai iniciar, né, com esses 2 primeiros casos, a ideia é que a gente repita semanalmente, eu acho que vai ficar um pouco complicado, mas a cada 15 dias que a gente consiga repetir e que todos possam trazer casos aqui para a gente poder discutir e trocar experiência e aprender um pouquinho mais. Eu acho que essa é a ideia, não é isso, Márcio? Exatamente. O objetivo é trocar ideia mesmo. Quem tiver um caso, que não sabe o que fazer, está em dúvida, vai poder escutar a opinião dos colegas. Eu acho que o Zoom, essa ferramenta aí no meio dessa crise, né, no meio dessa pandemia, do isolamento social, essa ferramenta, pelo menos para mim, se revelou muito útil para dar aula na UFRJ, para outras coisas, e eu acho que tornou a discussão de casos bem mais interessante do que a gente ficar fazendo no WhatsApp. O WhatsApp nem sempre você pega na hora, ficar digitando é difícil, você não consegue dar a sua opinião ali, ver a imagem, não é organizado, acho que fica muito tumultuado lá. Eu acho que se a gente criar a rotina de ter uma sessão a cada 15 dias, acho que cada um pode separar o seu caso, entra em contato, a gente ensina como é que usa o Zoom, a gente vai poder discutir os casos. E com uma sessão, né, com várias pessoas dando opinião, sei que nem todos vão poder participar sempre, nem a gente também, eventualmente você vai estar operando, mas é legal todo mundo saber que tem um espaço onde pode apresentar o seu caso, ver, né, também o que as outras pessoas fizeram. Tá bom? Márcio, Diga. eu estou na dúvida se o pessoal que não está entrando com vídeo não conseguiu entrar ou se realmente eles só querem ouvir o áudio, né? Não sei. E eu tô aqui com o chat aberto, ninguém falou muita coisa, não. Eu vou liberar aqui para o Curtizo também. Curtizo, você quer falar alguma coisa? O Curtizo também ele é da comissão do SAVE. Quer fazer algum comentário? Não, realçar aí a importância dessa sessão. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante para a gente trocar experiência. E a ideia, como vocês falaram, é a gente trocar experiências mesmo, né? Aqui é para cada um trazer seus casos, trazer as dúvidas e querendo perguntar, pergunta, levanta a mão e a gente vai aprimorando aqui a dinâmica da sessão a cada vez que a gente for fazendo. Eu acho que a ideia é essa aí. Isso aí. A gente está aqui para aprender também, tá, pessoal? A gente quer ouvir a experiência de vocês, é importante, a gente quer saber como é que vocês tratam, qual é o resultado, o que vocês têm feito, isso é bacana. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar aqui a reunião? Alguém quer a palavra? Se alguém quiser, é só levantar a mãozinha que eu desbloqueio aqui o microfone. Vocês já aprenderam como fazer esse recurso aqui? Clicando nos participantes?
Todo mundo viu onde levanta a mão. Quem não viu ainda esse recurso aí, pode escrever no chat. Bom, ninguém se manifestou? Bom, eu estou vendo aqui o Igor 5. Igor, tá com a palavra aí, você quer falar alguma coisa? Espera aí, Igor, espera aí, só um minutinho que não foi. Deixa eu te liberar aqui. Oi. Igor? Tá vendo? Isso, não, eu sou o Igor Esquincariol de Londrina, viu? Esquincariol. Não sou o Cincos, não. Isso, Cincos São Paulo. Peço desculpa. Não, só dei um joinha só que você falou, perguntou se está todo mundo ativo, aí eu dei só o joinha só, tá ok? Não levantei a mão, não. Pode dar meta aí. Obrigado. Então, vou começar aqui apresentando o caso, tá? Vou pegar minha tela aqui com a apresentação. Todo mundo vendo a tela? Bom. Então, essa é a primeira reunião, tá? Então, vamos lá, apresentação do caso. Esse aqui é o caso, uma paciente de 37 anos que foi encaminhada para avaliação de uma FAV no membro superior direito, uma alça de basílica, devido à história de sangramento intenso e prolongado após a retirada das agulhas. Esse sangramento ele durava mais de 60 minutos. Então, o paciente relatava que a confecção dessa fístula havia sido feita há cerca de 10 meses e ela tinha o histórico de ligadura de uma FAV braquiocefálica esquerda. Essa FAV já tinha uns 10 anos, devido à dilatação aneurismática e dor. Tá? Ela relatava também que já tinha sido submetida ao implante de um CDL em jugular interna esquerda, cerca de 10 anos, com permanência do catéter por 7 dias. Na verdade, essa paciente, como fez a FAV antes de iniciar a diálise, a FAV não chegou a maturar a tempo, então ela teve que colocar o catéter e dialisou só por 10 dias, depois começou a usar essa fístula, essa braquiocefálica que ela tinha esquerda. Ela é portadora de lúpus, né, e o lúpus é a doença de base que tornou ela renal crônica. No exame físico, o membro superior direito tinha uma alça de basílica com frêmito pulsátil, associada à presença de frêmito forte na região axilar e pulso radial amplo, ou seja, não tinha nenhum sinal de roubo. O membro superior esquerdo, ela tinha uma cicatriz de ligadura de FAV com ressecção de aneurisma e ela não tinha nenhum sinal de estenose venosa central. Bom, essa aqui é a foto que ela tinha do braço esquerdo. Então, ela tinha uma FAV bem aneurismática, né? Então, essa aqui era a FAV, que ela tinha antes, uma braquiocefálica, e depois da ligadura com ressecção. O braço direito, onde tinha basílica com problema, essa aqui é a foto do braço, então dá para ver uma veia basílica bem maturada, com trajeto bom. E aí ela já veio com o exame complementar, e no exame complementar, no ecodoppler colorido, a gente viu os seguintes achados: o sistema venoso profundo, central, todo pérvio, jugular, subclávia e tronco braquiocefálico sem nenhum sinal de estenose ou trombose. Tinha uma alça de basílica pérvia, com um diâmetro da anastomose de 6,5 milímetros. O fluxo e o débito era adequado, o volume de fluxo estimado era de 2.380 ml por minuto, mas se observava um fluxo turbilionar de alta velocidade na junção basílico-axilar, com a velocidade de pico sistólica de maior do que 600 centímetros por segundo, que traduziu uma obstrução estimada em mais de 50%. A via cefálica ela apresentava trombose de aspecto antigo e redução do diâmetro de todo o seu trajeto. As artérias, tanto braquial, ulnar e radial, elas estavam pérvias e não tinha nenhum sinal
de estenose. Então, conclusão, ela não tinha nenhum sinal de trombose venosa profunda, tinha uma alça de basílica pérvia com débito adequado, mas com uma estenose estimada superior a 50% na junção basílico-axilar. Havia separação trombosada e não tinha nenhum sinal de obstrução arterial. Então, isso aqui é o esqueminha mostrando o ponto da estenose, anastomose. Tá vendo? E aí, a gente analisando as imagens, aqui está o fluxo na artéria braquial, com uma velocidade de pico sistólico um pouco superior a 200 centímetros por segundo. Aqui já é na artéria radial, no pico normal. Você quer para quê? Estão ligado aí. Não, não é seu. E aqui está a artéria ulnar também, com fluxo normal, velocidade de pico tudo normal. Filho, dá um tempinho para eu estudar aqui. Daqui a pouco eu vou ver isso daí com vocês, tá? Eu, você, a mamãe, vamos conversar sobre as regras do iPad. Estou botando um mudo aqui para geral. Bom, aqui a gente vê a anastomose, né, da basílica com a artéria braquial, com 6,5 milímetros de diâmetro e fluxo turbilionar. Aqui a gente já vê a velocidade de pico sistólico aumentando muito. Você vê que a velocidade de pico sistólico atingindo quase 600 centímetros por segundo. Isso aqui está antes da estenose, a gente já vê o calibre já diminuindo de 4,8 calibre da veia. Tá? E aqui, na região da estenose, vamos ver uma diminuição importante do calibre e a velocidade de pico sistólico já quase 700 centímetros por segundo, traduzindo um jato forte, uma estenose importante ali. Bom, diante disso, nós indicamos, então, um procedimento, tentar uma angioplastia, e essa aqui é a flebografia pré. Então, foi feita punção da fístula, introdução de uma bainha assim de frente, e a flebografia a gente vê essa estenose longa, exatamente na onde a basílica cruza o osso e entrando aqui na axilar. Então, vê uma estenose mais longa do que o usual. O procedimento, o esplenoso central sem nenhuma estenose, tudo ok. E aí o procedimento se inicia com a pré-dilatação da lesão, né? Então, nessa pré-dilatação a gente usou um balão de alta pressão, um balão 660, e esse balão foi importante para a gente poder medir o comprimento, a extensão da lesão. Vamos ver esse aqui, que a extensão, que a lesão tem mais de 60 milímetros de comprimento. E que um balão de 6 milímetros ele está pequeno em relação à lesão. Então, depois de observar esses dados na pré-dilatação, nós partimos para a liberação de um stent revestido autoexpansível 980. Né? O balão de 60 milímetros ficou curto, então com um stent de 80 e com um diâmetro de 9 milímetros. Então, aqui a foto da liberação, gosto de fazer isso com roadmap, para poder ver. Okay? Aqui já o resultado do stent na posição. Na verdade, foi trocado. Isso aqui é após a angioplastia de acomodação do stent, né, com balão 940. E aí, após, a gente vê essa imagem aqui. O stent completamente aberto, tudo ok. E aqui a flebografia de controle, mostrando o stent abrindo toda a lesão sem nenhuma estenose residual. Umas coisas importantes para notar aqui. O stent não encosta, a extremidade do stent não encosta na parede da veia. Né? Depois a gente vai discutir esse aspecto. Né? Alguns concordam com colocar stent assim, outros não. Existem alguns estudos falando disso. Né? E aí, após 15 dias, a paciente retornou com freio suave, homogêneo em todo o trajeto, diferente do pré-operatório, e a FAV com esse aspecto, uma FAV de fácil punção, tudo ok. Bom,
Eu vou passar a palavra aqui para o Léo apresentar o caso dele. Depois que eu terminar a apresentação do caso, Coutinho, a gente abre e aí passa todos esses detalhes, responde todas as perguntas. A gente vai abrir para você assim que eu terminar a apresentação. Ok? Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. O caso também é uma lesão no swing point. Tá? Bem, trata-se de um paciente de 74 anos, sexo masculino, tá? Ele tinha uma fístula tipo alça de basílica esquerda, confeccionada 11 meses antes, tá? Foi encaminhado, chegou na clínica de diálise com a fístula trombosada, foi encaminhado pelo seu nefrologista assistente para um dos nossos hospitais aqui onde nós prestamos assistência. Foi feito o diagnóstico clínico da trombose da FAV, o trajeto da veia endurecido, né, não havia nem pulso na anastomose, a fístula estava completamente trombosada ao exame físico, os pulsos braquial, radial e ulnar estavam todos presentes, 4 cruzes, o arco palmar pérvio, não tinha nenhum sinal de isquemia, de embolização distal com a trombose da FAV. Esse paciente tinha um histórico de 2 fístulas arteriovenosas prévias, 2 fístulas radiocefálicas, uma em cada braço, feita em outro serviço, e nenhuma das 2 fístulas funcionaram. Um paciente hipertenso, diabético e doença de base causadora da insuficiência renal, a princípio, a hipertensão arterial sistêmica. Esse paciente foi encaminhado direto para a sala de cirurgia. Nós optamos pela revascularização da fístula pela técnica endovascular. Foi feito um acesso pela artéria radial, colocada uma bainha 6 frentes, cateterizada a fístula, feita inicialmente a trombectomia, trombólise farmacológica com RTPA 5 mg, seguido da trombectomia mecânica, trombectomia reolítica, identificada a lesão causadora da trombose, era realmente uma lesão no swing point, como vocês verão adiante, feita angioplastia, pré-dilatação da lesão com um balão de 6 milímetros, um balão de alta pressão. Seguimos com angioplastia com balão farmacológico de 6 milímetros também, e a dilatação final com balão de alta pressão de 8 milímetros. Vamos seguir com as imagens. Aqui, como vocês podem ver, a artéria braquial, o catéter vindo após a punção da artéria radial distal, um catéter verte. Notem na arteriografia que a gente não consegue visualizar o coto, então a gente imagina mais ou menos onde está a anastomose. Normalmente a gente coloca uma Kelly para poder marcar. A cateterização da FAV, notem o catéter verte já dentro da veia basílica, múltiplos trombos. A passagem do catéter de trombectomia, já com um pouco de veia basílica já sendo visualizada. Notem aqui no roadmap que a gente já pode ver a lesão causadora da obstrução da trombose, aqui no swing point. Aqui já a veia basílica já com uma quantidade menor de trombo, uma estenose grave no swing point. Notem a diferença de calibre da veia axilar para a veia basílica. Foi feita a pré-dilatação com balão de alta pressão, angioplastia com balão farmacológico. Aqui o resultado imediato após a angioplastia com balão de alta pressão. Ainda note-se uma estenose residual. Uma nova dilatação com balão de alta pressão 840, e aqui o resultado final. Esse procedimento foi feito em janeiro de 2018, e essa fístula está pérvia até agora, né? Esse paciente teve um acompanhamento bem irregular, porém não teve nenhuma alteração clínica nesses 2 anos, não teve sangramento aumentado, KTV razoável, segundo a equipe de nefrologia, não teve pressão elevada na diálise, e ele retornou agora com sintomas de sangramento,
pós-diálise aumentado, pressão venosa também aumentada, ou seja, uma perviedade com balão farmacológico de aproximadamente 2 anos. Não é o comum, porém um resultado bem razoável. O paciente repetiu o Doppler, tem uma restenose no swing point, provavelmente nós iremos tratá-lo assim que a gente tiver uma situação melhor. Esse aí foi o nosso caso clínico, um swing point tratado com um balão farmacológico. Vou passar a palavra aí de volta para o Márcio. Bom, pessoal, estou aqui com a tela aqui vendo vocês todos. Alguém quer comentar? Quem quer fazer algum comentário? Quem quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Agora eu abro aí. Igor. Igor, pode desbloquear teu som aí. Você consegue fazer? Espera aí. Igor? Você precisa desbloquear seu som, Igor. Bota o mouse em cima da sua imagem. Você não consegue desbloquear, Márcio? Ele não está me dando essa opção, não. Deu. Agora desbloqueei aqui, pronto. Agora deu os bloqueios. Eu acho que eu estava apertando aqui todos os sinais aqui para desbloquear, mas não consegui. Boa noite, meu nome é Igor Sincariol, sou de Londrina, Paraná. Então, a gente não tem muita rotina de colocar esse stent na caída da fístula, da bracobasílica, mas eventualmente realmente acontece a situação, né? Mas o que a gente acaba optando, né, em situações como essa aí, é angioplastia suscetiva, eventualmente a cada mês, para tentar angioplastar o tanto maior mais conseguir esse paciente, e assim, na fístula, se ela for uma estenose muito reativa, optar por um balão farmacológico, ou se não por um stent na opção. Né? Stent comum? Eventualmente, a gente tenta colocar um stent que seja dedicado para a veia, mas você sabe que é difícil num diâmetro de 8 milímetros, por exemplo. Né? Então, daí você acaba tendo que trocar, eventualmente, para um stent dedicado, às vezes, para femoral superficial. Mas stent não revestido, stent não revestido, eventualmente eu já coloquei também stent revestido já, por exemplo, Viaban ou Fluence nessas situações. Mas geralmente o que a gente acaba colocando, fazendo realmente angioplastia de repetição. Tem paciente nosso que a gente iniciou a angioplastia com diâmetro de 3, a gente foi dilatando até ela chegar com 5, 6, 7, 8, e isso foi trabalhoso, foram 3 a 4 meses, 3 a 4 sessões, trabalhando com esse paciente até ele conseguir esse diâmetro favorável, tá? E assim, angioplastando de forma sucessiva até encontrar o ponto em que faz a ampulheta, a estenose ampulheta. Nesse ponto de ampulheta, você usa um balão de alta pressão ou se não um balão que possa abrir a veia, como agora me sumiu o nome. Então, é essa rotina que a gente costuma fazer aqui. A de colocar stent realmente não é. Eu queria saber o porquê que nessa situação você fez só uma dilatação com balão de 6,80, não optou por manter manter mais a dilatação, provocar mais essa veia, e optou direto por colocar um stent 9. Bom, existem alguns trabalhos, até recentemente saiu algumas revisões sobre o resultado de angioplastia simples, né? Angioplastia só com um balão de alta pressão, comparando com o uso de stent revestido. Pra você ter uma ideia, a patência primária da lesão em 6 meses da angioplastia simples, ela foi de 29%, a angioplastia primária da lesão foi de 3% em 12 meses. O resultado da angioplastia simples, angioplastia comum, ele é muito ruim a longo prazo. Nessa região não existe bom resultado com quase nenhum dispositivo. Se você olhar o resultado com um stent revestido, isso é um trabalho. Depois, pessoal, eu vou mostrar até aqui o nosso Instagram,
E lá a gente vai colocar referência bibliográfica de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quem quiser, segue o nosso Instagram lá. Eu vou colocar isso durante a semana. A gente vai colocar os artigos justamente do que foi discutido aqui nessa sessão. E aí vocês vão ter oportunidade de olhar, ler depois e cada um chegar à sua conclusão. A patência primária do estente investido em 6 meses foi de 57%, de 12 meses 40%, comparado com 29,3%. Não existe nenhum estudo, um ensaio clínico randomizado a longo prazo disso, não existe nenhum estudo. Recentemente, o Aveva e o Avenil, eles também fizeram uma subanálise do swing point, mostrou um resultado muito superior para o estente investido. Essa publicação ainda não saiu, foi só apresentada em congresso, mas vocês também podem pesquisar. É uma tendência, né, o uso de estente revestido. O estente comum, muita gente gosta, lá fora eles praticamente não usam, mas isso é um tempo de discussão. Vou passar um pouco a palavra aqui para o Léo também falar. Vou passar a palavra para o Curtizo. O Curtizo quer falar um pouco? Deixa o Curtizo. E aí ele comenta e em seguida eu vou passar para o Alexandre. Certo, Igor? Quer fazer algum comentário além? Não. Curtizo, desbloqueia aí para você poder falar. Desbloqueou, Curtizo? Eu preciso que você desbloqueie, Curtizo. Oi? Márcio, eu vou desbloquear aqui. Eu acho que eu tenho que desbloquear porque você não pegou a apresentação de volta. É verdade. Deixa eu pedir aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, deixa eu desbloquear. Vai, Curtizo. Desbloqueei. Isso, quem tem que desbloquear é o anfitrião. Mas é porque ele não pegou de volta. Não, acho que a escolha dos casos aí foi excelente, né? A gente pegou um caso tratado com estente revestido e um caso tratado com balão, né? A minha pergunta vai para os dois, né? No caso, o que a gente tem visto nessas lesões de swing point é que são lesões extremamente rígidas e de difícil dilatação, mesmo com balão de alta pressão, né? E muitas vezes a gente tem que usar até um balão de um diâmetro maior do que o diâmetro do vaso, com risco de ruptura. Eu queria saber se vocês se sentem seguros de entrar em campo nesses pacientes sem um estente revestido de retaguarda. Então, Curtizo, eu acho que existem dois... Na verdade, sim, eu acho temerário a gente entrar para fazer uma angioplastia de fístula sem estente revestido, né? Primeiro pelo seguinte, os únicos trabalhos com nível 1 nível 1A de evidência científica são os trabalhos onde a gente vê a análise do estente revestido, né? Então, na famosa venose PTFE, arco cefálico, enfim, swing point você ainda não tem, como o Márcio disse, ensaio clínico, estenose venosa central, quando você tem restenose intrastente, enfim. Então, eu acho que o estente revestido é uma ferramenta que você tem que ter disponível. E, realmente, em relação à ruptura, o território que eu tenho maior índice de ruptura é o swing point, sem nenhuma dúvida. Então, eu acho que você tem que entrar com estente revestido. Isso é difícil, né, Léo? Não é realidade para a maioria estar com estente revestido disponível. Sim. A gente não tem nem logística de entrega disso no Brasil, né? Muitos locais você não consegue mesmo. Sim. Então, aí, se eu não tiver a cortiça, o estente revestido disponível, eu acho que você tem que ser um pouco menos agressivo, né? Se eu colocar, por exemplo, um balão 9 num swing point, a chance de romper é imensa, né?
Normalmente são rupturas localizadas. Aqui a gente tem um colega aqui, o Dr. Petean, não sei se vocês conhecem, ele usa clipe, né? Ele faz a ligadura da veia basílica quando ele vai superficializar com clipe. Impressionante. Toda vez que eu vou balonar o swing point ali onde tem um clipe, algum grau de ruptura tem. 2 foram catastróficas, a gente teve que botar a stent investido, né? Então, é um território que, confortável, respondendo a sua pergunta, eu não me sinto, né? É um território que tem uma taxa de ruptura bem alta. Vou passar a palavra aqui para o Coutinho. O Coutinho está pedindo a palavra, depois eu vou passar para o Caio, tá bom? Coutinho? Coutinho? Pode Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a equipe Save aí pela discussão dos 2 belos casos, né? O Igor fez algumas perguntas e acabou para o Filipe, que eu pergunto para o Filipe agora. Filipe, você, antes de implantar o stent revestido, você não pensou em usar um balão antes ou você já entrou direto com o stent? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual stent que você usou? Você falou que usou um stent revestido autoexpansivo. Qual foi esse stent? E a próxima pergunta é para o Léo. Léo, você tem experiência com todos os dispositivos mecânicos de trombectomia mecânica? Todos? Tanto o angiojet quanto esses catéteres de aspiração de trombo. Queria saber a tua experiência nessas tromboses agudas de fístula. Era só isso. Parabéns a todos aí. Maravilha. Obrigado, Coutinho. Coutinho, vamos lá, respondendo as tuas perguntas. O stent que eu tive para o caso foi um Solaris. E aí, justamente por ter o Solaris, que vai até diâmetro 9, eu vou responder a sua primeira pergunta. Você vê que é uma FAV. Deixa eu voltar aqui, para vocês poderem ver a fístula. Vocês estão vendo a minha tela? Todos vendo a minha tela? Sim. Então, olha aqui, Coutinho. Se você olhar... deixa eu só pegar aqui. Se você olhar o diâmetro da veia, é um diâmetro maior do que o 9. Qual é o problema de você fazer uma pré-dilatação agressiva com stent 9? Se eu dilatar para mais de 9, o que pode acontecer quando eu liberar esse stent? Esse stent pode se disposicionar. Uma fístula com fluxo de mais de 2 litros, esse stent vai parar, sabe-se lá onde. Então, eu não pré-dilato agressivamente se eu não tiver se a veia for muito maior do que o stent. Eu dou uma pré-dilatada suficiente para passar, para vencer, sentir. Essa pré-dilatação tem a função para eu saber qual é o tamanho do stent que eu vou usar e qual é o comprimento. E depois eu coloco o stent e aí faço a pós-dilatação agressiva. Por quê? O Léo já falou, rompe, eu já vou estar com o stent lá. Não vou ficar na correria de ter que colocar um stent, ocluir fístula. E segundo, que diminui muito a probabilidade do stent disposicionar. Entendeu? Está respondido? Deixa eu sair aqui. Respondido a pergunta, Coutinho. Deixa eu só passar a palavra para ele aqui. Deixa a palavra com ele, Márcio. Peraí. Respondido sua pergunta, Coutinho? Pois é, então, a ideia da migração não era essa. A ideia justamente é, se dilatar a veia, eu partiria para um BAN. Não botaria o stent. O stent eu botaria em último lugar. A pergunta é, BAN versus stent revestido. Qual a opinião da equipe Save aí? E eu passo a bola agora para o Léo, responder as perguntas dos dispositivos de trombectomia. Em relação aos dispositivos de trombectomia, a gente tem experiência com o Angiojet, né, com Aspirex e com Rotarex. Eu não tenho experiência com Índigo, tá? A gente ainda não utilizou por aqui. Então, minha experiência é zero. Eu acho até que eu vi o Douglas Cavalcante por aí, que tem uma experiência grande. Eu acho que ele está aí na sessão.
né? Acho que, de repente, a gente podia até passar a palavra para ele ele dar a experiência dele sobre o índigo, já que eles estão, né, estão participando do trial sobre o índigo. Né, lá o grupo do Abai, o Douglas Cavalcante, eu acho que ele está aí. Tá aí, falou oizinho aí. Depois passa a palavra para ele, Márcio, por favor. A nossa maior experiência aqui no nosso grupo, Coutinho, é com a Angiojete. Eu me sinto bem confortável assim, de usar o dispositivo, né? A gente tem uma experiência bem razoável, assim, bastante casos aqui, um índice de sucesso muito grande, desde que a veia tenha menos do que 10 milímetros de diâmetro, né? A gente pode fazer a trombólise também associada, então é um dispositivo que você pode fazer acesso femoral, acesso radial, acesso braquial, acesso pela fave. Eu me sinto bem confortável em usar. É um dispositivo que também você tem que tomar muito cuidado com a arritmia, com algumas complicações clínicas que ele pode causar e que normalmente os outros dispositivos de trombectomia não causam, né? E não pode esquecer do bom e velho catéter de Fogarty, né? Se o paciente tem uma área de punção boa, se a área de punção tem 15 centímetros, assim, não é uma fístula curtinha, abre ali, passa um Fogarty, trombectomia mecânica, trata a lesão, cirurgia de 40 minutos. Né? Então, enfim, eu acho que não tem uma regra para isso. Os estudos mostram que não existe diferença entre trombectomia aberta e trombectomia endovascular, os resultados são iguais. Eu acho que o cirurgião, o intervencionista, ele deve usar a técnica que ele tiver maior experiência. Tá? Em relação à sua segunda pergunta, entre a angioplastia com balão e a angioplastia com estente revestido, para esse território específico, os estudos são bem escassos. Vai ser publicado agora em breve o resultado do Avenil, que é o uso do Covera para veias, né, para fístula nativa, e o resultado foi, a princípio, foi superior, tá? Só teve apresentação agora no Link esse ano, o Domo te apresentou lá e o resultado foi melhor. Uma casuística pequena, são 17 casos para um lado, 16 para o outro, 16, são 30 doentes quase no total, e o resultado para o estente revestido foi superior. Esse trabalho que o Márcio citou também, também tem um resultado impressionante a favor do estente revestido. Mas, como eu disse, é um território que tem pouquíssimos trabalhos, pouquíssimo, então o nível de evidência ainda é bem escasso. O que a gente faz aqui no nosso serviço tem estenose residual, a gente coloca um estente revestido. Se tiver estenose residual severa. Se não, a gente segue com balão de angioplastia. Se tem reestenose precoce, aí a gente acaba colocando um estente revestido. Passar aqui para o Caio, para ele comentar. E queria que mais gente participasse aí, perguntasse. O Thiago chegou aqui agora. Caio. Oi. Quer fazer algum comentário? Tudo bem? Abre o áudio dele. Márcio. O Anderson perguntou ali se você manteve o introdutor 6 para usar os Solaris. Os Solaris passam no introdutor 9, tá? Isso, Caio. Tá, Anderson? Te respondendo aí. Caio, agora a gente está te ouvindo. Tá ouvindo? Eu estou, pode falar. Tudo bem? Tudo jóia, salve. Muito bom ver vocês de novo. Faz tempo que nós não nos vemos. Meus amigos carioca, meu amigo Salvador. Gostei muito dessa ideia, adorei, achei exemplar e muito boa. Amigos, é o seguinte, o Léo acabou tocando no assunto que eu ia falar aqui, que é a gente não esquecer do Fogarty. Sabe, no nosso serviço a gente tem uma experiência, a gente tem usado o índigo, isso baseado na evidência do que a gente vê no dia a dia, né? A gente teve mais taxa de sucesso ou não? A gente tem usado o índigo para as fístulas com prótese. E a gente tem usado o Fogarty para as fístulas venosas. Né? E a gente tem tido um resultado legal com isso. Sobre as angioplastias, eu também gosto de... Primeiro, a gente, mesmo no swing point, a gente não vai para stent direto, a gente dá uma chance
e a gente usa balão farmacológico primeiro, apesar de saber que o stent revestido é o ideal para essas lesões. A gente também dá uma chance, tenta acompanhar esse doente de perto e a gente angioplasta com balão farmacológico. E se tiver uma restenose rápido, a gente vai para o stent revestido. E eu queria saber a opinião de vocês, uma galera aí, de quem quiser falar, sobre esse aspecto da gente usar nessas fístulas com veia o Fogarty para limpar, porque é um método rápido, prático e barato. Esse é o meu jogo aí na mesa. Maravilha. Quer comentar alguma coisa, Léo? Então, em relação à pergunta aqui, né? Acabou de aparecer uma pergunta aqui no chat. Eu opto pela, na verdade, eu tenho usado muito o acesso pela veia femoral atualmente, tá? Eu uso muito o acesso pela veia femoral, acesso confortável. A grande maioria dos dispositivos chegam lá. Obviamente, se uma fístula de antebraço não tem como, mas as fístulas de braço a gente consegue chegar com praticamente todos os dispositivos. Você foge da radiação. Quando você está trabalhando pela veia femoral, você não fica com a ampola na sua cabeça. Igual quando você tem dissecado ali, quando você acaba dissecando a fístula, enfim, passando o Fogarty. Então, eu prefiro fazer o acesso pela veia femoral. A artéria radial é um acesso de exceção. Nesse caso desse paciente, eu optei por entrar pela artéria radial porque ele tinha o arco palmar, né, patente, artérias bem calibrosas, como vocês viram lá na imagem, e porque você fazer a área de punção dele era muito curta. Para a gente poder tratar, abrir e passar um cateter de Fogarty, ele ia perder a área de punção e ele não ia conseguir dialisar imediatamente pela fístula. Né? Então, isso, até respondendo a pergunta do Caio, eu abro para passar Fogarty, Caio, quando eu tenho uma área de punção muito boa, tá? Então, nesse caso, que era uma alça de basílica, a área de punção era muito curta. Se eu abrisse para passar o Fogarty, eu ia acabar perdendo a área de punção, tá? Então, por isso eu optei por usar o Angiojet. Fístula de antebraço, que a área de punção é boa, fístula braquicefálica, que a área de punção é boa, cateter de Fogarty resolve muito bem. E a gente tem feito também, eu não sei se você... Está me ouvindo? Sim. A gente tem feito também, não sei se vocês têm feito, eu queria saber a opinião, inclusive, o acesso na radial, para a gente ficar fazendo controle só, muitas vezes, entendeu? A gente sobe com alguma coisa fininha, põe um introdutor 4, um cateterzinho fino, se a artéria radial for boa, lógico, faz um ultrassom antes, estuda ela. E para ficar fazendo os controles, porque às vezes a gente faz 2 acessos, funciona a fístula e faz o radial, aquelas coisas que a gente faz 2 acessos, um para cima, um para baixo, todo mundo faz. Né? E eu acho uma maneira super legal da gente usar esse acesso só para, de repente, poder estudar, fazer controle, ver como ficou, eu acho super válido. Beleza, deixa eu passar aqui a palavra aqui agora para o Igor Schincariol, levantou a mão. Márcio, Diga. preste atenção, Márcio. Diga. Desculpa interromper. Estão aparecendo perguntas no chat, preste atenção aí. Então, vou responder aqui. Aqui, Léo. Essa aqui foi respondido, né? Quando é que opta por acessar a artéria radial e quando você vai direto pela FAV? Essa pergunta, ela merece um dia inteiro para a gente explicar isso aqui. E isso é bem, bem complexo. Existem vários fatores para você decidir o acesso. Muita coisa é levada em consideração. Quer falar um ponto importante, Márcio, assim, a escolha do acesso. Uma das vantagens do acesso radial e do acesso pela veia femoral é que você consegue tratar qualquer lesão do circuito. Se for lesão justa-anastomótica, você trata. Se for lesão no arco cefálico, por exemplo, você trata qualquer ponto do circuito por esses 2 acessos. Agora, se você tem uma fístula braquiocefálica, por exemplo, você tem uma estenose justa-anastomótica e tem uma estenose no arco cefálico, se você puncionar a FAV, obrigatoriamente vai ter que ser uma dupla punção. A não ser que você faça a manobra de inverter o introdutor, que é uma manobra super difícil, nem sempre você consegue.
Então, são vantagens desses dois tipos de acesso, né? Por exemplo, a alça de basílica, se for tratar pelo acesso radial, você trata uma lesão tanto justa anastomótica, tanto no corpo da FAV, quanto no swing point, enfim. Então, eu acho que a decisão do acesso vai depender muito do que você está tratando. Se for uma estenose única, a preferência é funcionar sempre a FAV. A minha preferência é sempre entrar pela FAV. Porém, às vezes, entrar pela FAV vai te trazer um pouco de dificuldade. Vai fazer com que você tenha que fazer duas punções, enfim. Às vezes, a veia para funcionar não é tão calibrosa. Então, o acesso que você vai escolher vai depender de diversos fatores, mas eu acho que o fator principal é qual tipo e qual a localização de estenose que você está indo tratar. Não é só isso. Tem também o calibre do dispositivo que você vai usar, né? Artéria radial no limite. Se você vai usar alguma coisa com acima de 6 frentes, eu acho muito perigoso. É uma série de coisas. Com certeza. São várias variáveis para responder isso. Passando aqui para a Natália. Boa noite, excelente discussão. Gostaria de saber se o resultado da Patrícia Primada da juplastia com estente revestido da estente convencional, fator de superioridade seria pelo contato tecido com a íntima da veia e não o contato direto com o metal? Isso é o fato de não ser o estente livre, né? A hiperplasia não consegue atravessar a malha, não consegue atravessar o tecido do estente, né? Por isso que as lesões acontecem exatamente nas extremidades. Isso é aonde o estente revestido tem melhor resultado em qualquer território, geralmente é por isso, né? Além da flexibilidade também de alguns deles, que é bem superior. Deixa eu passar a palavra aqui para o Igor e depois para o Isto É, para o pessoal poder falar. Eu queria escutar a opinião da galera aí, o que vocês fariam. Igor, estou destravando aqui o microfone. Vai falar aí. Ficou uma pergunta assim, vocês, pelo que eu entendi, toda a caída, todo o swing point de fístula braco-basílica, vocês, pelo jeito, vocês mantêm sempre um estente revestido embaixo do braço para a possibilidade de usar, ou já entram já com a ideia de usar. Minha pergunta é, o retorno, acompanhamento desses pacientes de fístula de vocês, pelo menos no consultório, não digo isso no ambulatório do SUS, é de quanto em quanto tempo? Por exemplo, porque no meu consultório eu atendo esses pacientes a cada 3 meses para ver se ele tem nenhum problema na fístula. Sendo assim, então, a cada 3 meses, por isso que eu tenho a condição, então, de tratar ele geralmente só com balão. Não tendo a usar stent de jeito nenhum nesses pacientes. Quer saber como é que a gente faz o acompanhamento, é isso? Cara, eu tô tendo problema aqui em casa, eu tô com 3 crianças em casa, bicho, desculpa. Sem problema. E a questão do stent revestido. Igor, eu não uso stent revestido de rotina no swing point, tá? Não é a minha rotina. André, me dá muito mas eu tento ter sempre o stent revestido em sala, preocupado com a ruptura. Eu uso o stent revestido no swing point caso eu tenha uma restenose precoce. Eu considero a restenose precoce, se a gente segue a recomendação do CADOC, não teve uma perviedade razoável em 6 meses, a gente acaba colocando o stent revestido. Essa é a nossa conduta aqui. Não sei, o Márcio, queria ouvir a opinião do restante aí do pessoal. Eu coloco de rotina sempre que disponível, porque a maioria dos estudos mostra perviedade de 6 meses em menor do que 30%. Então, 70% dos doentes... Mas você vai concordar comigo, Márcio, se você tem um stent numa fístula e você ter condição de já fazer angioplastia estadiada nesse paciente, vai ser melhor. Por que você considera estadiada melhor? Qual é o ponto que te leva a pensar que estadiada é melhor? Não, desculpa, não tenho nenhum trabalho nisso. Só estou te falando da minha experiência. O que eu coloco eu faço angioplastia estadiada nesses pacientes, eu consigo dilatar essa veia de 5 para 8 e ela se mantém em 8. Raras vezes eu tive a oportunidade de colocar um stent revestido numa estenose, numa caída de um swing point. Mas a questão agora, eu estou tendo falha no seu... O motivo para não usar é custo, e aí os procedimentos estadiados diminuem o custo,
qual é a vantagem para o doente e para o sistema de você fazer estagiário? E se você colocou numa bracobasílica, você reduziu um ponto de punção. O swing point você não reduz swing tudo point, de ponto de punção. Não, mas você colocou lá um stent de pelo menos 10 centímetros, cara. Não, usei de 8, 5, 8. Dificilmente eu uso um 10. Geralmente eu uso 5. E é fora do ponto de punção. Essa lesão especificamente, Igor, do Márcio, é uma lesão bem atípica, porque assim, eu não sei se a lesão no swing point ela não costuma ser uma lesão tão extensa, né? Ela normalmente é uma lesão menor. Você consegue colocar um stent revestido de 4 centímetros, tá? Um 8,40, um 9,40, enfim. Eu não uso de rotina, tá? Eu só uso para reestenose precoce. Quando tem reestenose precoce, aí eu coloco um stent revestido. Sim, eu acho melhor você colocar um stent revestido no paciente do que você ficar angioplastando ele a cada 2, 3 meses. Né? Provavelmente você vai angioplastar ele uma vez ao ano. Você tem reestenose precoce, então você tem que contar que, você sabendo que você vai ter uma reestenose precoce a cada 2, 3 meses, você aumenta muito o risco desse paciente ter uma trombose dessa FAV, né? E a partir do momento que essa FAV trombosa, a perviedade primária assistida dela, teoricamente, vai ser menor. Secundária. Né? Enfim, aí, se for uma área de punção curta, talvez você tenha que usar um dispositivo de trombectomia, porque o Fogarty vai fazer você perder a área de punção. Então, assim, eu não acho que tenha que usar, eu não uso na minha primeira angioplastia, mas a gente hoje deixa ali de stand-by, e eu acho que vão começar a sair alguns estudos relacionados a swing point aí, que é, como eu falei, o nosso nível de evidência para esse tipo de dispositivo, né, no caso do stent revestido, ainda é bem pequeno. Mas eu acho que vão começar a publicar. Passando aqui agora, o pessoal quer falar, passar por Story 2. Tá? Story. Teu áudio está ligado. Boa noite. Quem está falando é Maciel, aqui de Belém do Pará. Boa noite ao grupo, Léo, Márcio. Parabéns a todos pelo evento. A minha pergunta ainda é no contexto desse stent na veia basílica, e uma das perguntas já foi levantado, se isso seria um fator impeditivo para uma punção, caso ocorra a necessidade de subir um pouco essa punção, se isso seria um fator impeditivo, se vocês já tiveram alguma situação semelhante com a equipe de nefrologia apontando para isso. A segunda pergunta é quanto à vigilância, de que forma esse stent ele é acompanhado do ponto de vista clínico, periodicamente um Doppler. E a terceira pergunta, eu entrei um pouco atrasado na reunião, mas se você já opta por colocar o stent primário, ou como o colega, acho o Caio, estava falando, você tenta uma angioplastia, possivelmente numa situação de reestenose, esse paciente retornando, aí você pensa em stent revestido ou stent convencional. Parabéns novamente ao grupo. Sobre colocar primário ou não, eu coloco primário, o Léo prefere não colocar. O meu argumento é que cerca de 70% dos doentes vão ter reestenose menos certa. Isso é um dado estatístico. Então, a grande maioria dos doentes você vai fazer uma segunda angioplastia no prazo curto. E você fica sempre com risco maior de trombose, e uma FAV que teve trombose realmente é uma FAV que está com uma perviedade bem comprometida. A grande maioria dos estudos mostram isso. Então, o único problema que eu vejo do stent investido é o custo. Isso aí eu concordo. Se você for pensar em custo, se você tiver com dificuldade, aí você realmente fazer angioplastia seriada é vantagem. Fora o custo, eu não vejo nenhuma vantagem na angioplastia com balão. Mas isso também é pessoal, pessoas que pensam de outra forma. Não aconselho a puncionar a transição da basílica com axilar mesmo sem stent. É muito comum puncionar a artéria ali. Elas estão muito juntas. E aí fazer um hematoma grande no braço. Já vi alguns pacientes de basílica não superficializada, vai querer puncionar porque está palpando frame, é profundo e acaba dando problema. O stent ele fica na transição swing point, transição basílica
com a axilar. Eu não considero esse um ponto de discussão. Não aconselho a usar esse ponto, porque o risco é muito grande. E você fez uma terceira pergunta que eu não lembro qual foi. Foi A vigilância, o acompanhamento desse paciente com um stent revestido. Sim. Eu acompanho esses pacientes trimestralmente no consultório e eles voltam sempre que tem algum problema. A maioria dos estudos usa o acompanhamento clínico sem ultrassom, porque não existe resposta adequada para a seguinte situação. Se você encontrar uma estenose acima de 50% no doente assintomático, você vai fazer angioplastia ou não? Isso é uma pergunta que nenhum trabalho responde isso. Então, eu acompanho clinicamente desde o momento que eu encontro alguma alteração, aí eu indico o ultrassom. Problema: nem sempre você pode confiar no acompanhamento clínico das clínicas de diálise, né? Então, muitas vezes o doente vai te falar, mas a clínica não entra em contato, e aí talvez o ultrassom no nosso meio te dê uma ajuda aí nesse cenário. Tá? Quer comentar, Léo? Assim, um ponto que eu acho que acabou que eu esqueci de falar, você também, enfim, em relação ao stent revestido, apesar de não ser a minha primeira escolha, o problema do swing point, gente, é mecânico. Também. O problema do swing point é a estenose, ela ocorre ali porque a veia está torcida. Ela tem algum grau de torção. Ela torceu 30 graus, enfim, 40 graus, 50 graus, enfim. Aí vai depender da técnica, do calibre da veia, enfim. Então, o problema é a torção. Então, a vantagem do stent revestido é que o stent revestido ele corrige a causa, né, a doença de base que essa fístula tem, que é a torção, né, da veia basílica no deságua a veia axilar, se a veia torceu. Então, essa eu acho que, na minha opinião, é a grande vantagem do uso do stent revestido nesse território. Agora, tem a questão do custo, é custo efetivo ou não é, enfim, a gente vai entrar numa outra discussão. Mas que, teoricamente, a única coisa que trata a doença de base é o stent revestido. Deixa eu passar aqui a palavra, senão a gente não vai conseguir deixar todos falar. Vou passar a palavra para a Ziliane. Tá bom, Ziliane? Seu microfone está destravado, Ziliane. Oi, Márcio. Parabéns a você, parabéns ao Grupo SAFE. Muito bacana essa discussão. Parabéns pelas apresentações, a você, ao Leonardo. Eu queria pegar um gancho no comentário do Igor. Na verdade, eu faço mais acesso no hospital pediátrico. Então, claro que stent eu não uso muito. Mas as crianças crescem e viram adultos, principalmente quando a maioria é uropata, já fez vários procedimentos, várias cirurgias, eles não têm acesso, a gente fica com situações catastróficas. E eu ia falar justamente isso que o Leonardo falou. No swing point, o stent, eu acho que é excelente. Mas, às vezes, eu vejo nessas crianças que você fica tentando salvar acesso, porque às vezes é o último, né, na criança maior. A gente tem gostado bastante do resultado do balão farmacológico, porque você tem estenoses perto da área de punção e tudo, e que a gente fica fazendo, Igor, um acesso. Tem paciente que eu vejo cada 15 dias, dou uma passada de Doppler até no meu consultório, às vezes, até paciente do SUS, para tentar salvar, porque está pendurado esperando transplante. E com o balão farmacológico, eu vejo que a segunda angioplastia vai um pouquinho, retarda um pouquinho. Então, o custo é maior, claro, mas a gente tem visto algum resultado com o balão farmacológico mesmo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês desse resultado também. E muito obrigado pela oportunidade aí. Deixa eu passar para o Thiago, Léo, para o Thiago responder isso aí. O Thiago acabou de entrar, ele também faz parte aqui do Grupo SAVE, e gostaria de passar aqui para ele falar um pouquinho. Thiago, responde aí a pergunta da nossa colega Ziliane. Qual é a experiência tua com balão farmacológico? O que você acha? Fala, pessoal. Boa noite a todos. Grande satisfação estar participando aqui dessa primeira sessão. Pedir desculpa pelo atraso, mas apesar da pandemia, a rotina aqui no DF. Está dando para ouvir? Sim. Está dando para ouvir ou para mim? Sim. Estou ouvindo. Então, na verdade, assim, em relação, eu concordo 100% com o que o Léo falou. Eu acho que o resultado de terapia sem suporte para swing point não funciona.
Na verdade, você tem torção, que isso, na verdade, na maioria das vezes é um problema técnico ali na hora de transpor, ou de reanastomosar, enfim. Então, eu acho que é fundamental o uso de realmente alguma terapia, algum dispositivo. Se bare metal ou revestido, vai ser realmente difícil. Talvez a gente tenha, nós, América Latina, Brasil especificamente, a gente tem como contribuir isso até mais em termos de literatura do que Europa ou Estados Unidos, até porque na realidade deles, bare metal é basicamente off-label para uso em acesso. Então, se vocês observarem qualquer tipo de terapia de stent e trial, tudo é com revestido, porque realmente eles não podem utilizar BMS em acesso vascular, né? E realmente, em termos de custo-efetividade, tanto para eles quanto para a gente, é uma diferença absurda, eu acho que ainda muito mais para a gente. Em relação ao uso do farmacológico nessa situação, eu realmente não tenho muita experiência em acesso pediátrico, mas eu acho que em termos o racional aí seria realmente utilizar nas reestenoses desse primeiro tratamento. Se você utilizar inicialmente BMS, o que é que seria melhor? Fazer farmacológico ou revestido? É uma outra pergunta interessante. Talvez usar um stent farmacológico de primeira. Então, você vê que tem muito campo aí, muitas perguntas a serem respondidas. A gente aqui em Brasília, eu acho que eu falo também um pouco pelo resto do grupo, pelo Cortizo, o Arduin e o Márcio, a gente tem reservado o uso de farmacológico principalmente para lesão de corpo de fístula e justa anastomótica, né? Não sei se eu consegui responder aí também. Eu queria passar um pouquinho aqui para o Douglas. Eu queria dar chance para o pessoal falar aí agora. Então, vou passar para o Douglas. O Douglas já levantou a mão tem um tempinho. Douglas, você está com a palavra. Tá ouvindo agora? Sim, ouvindo bem. Tá, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. Muito bom aí, para a gente se divertir um pouquinho aí na pandemia. Bom, eu estava assistindo aqui, eu concordo com o Márcio, eu também tenho usado de rotina nessas lesões. As últimas que eu não usei, o stent revestido, eu acabei me arrependendo, porque acabou trombosando precoce, e aí você torna a coisa muito mais difícil de resolver. A experiência da gente aqui é com o uso do Viaban, tá? Já está, acho que quase 20, 22 casos com o uso de Viaban, não necessariamente sempre no swing point, mas em outras situações, como em pseudoaneurismas. Então, eu fico muito tranquilo de usar o Viaban. Também, como o Márcio falou aí, eu não predilato muito, não só pelo motivo da migração, mas também por outro motivo, que a gente já teve roubo com o uso do Viaban. Então, eu prefiro colocar um Viaban, calibrar aí de acordo com o tamanho da veia basílica e da veia axilar, e não pode dilatar tanto de saída para minimizar aí essa chance de roubo. E o colega de Belém fez um comentário sobre o comprimento, uma desvantagem do Viaban, que seria uma desvantagem, a história do comprimento é de 5, ele pula para 10 centímetros. Eu não tenho experiência com os outros para falar nisso, mas o Viaban ele pode ser funcionado tranquilamente, já usei várias vezes no corpo da fístula, e não tem dificuldade alguma, nem na punção, nem depois na hemostasia pós. Então, não vejo isso daí como um impedimento do uso dele, não. E o que fala a favor realmente seria o custo dele. Mas tenho feito de rotina já como primeira escolha. Eu vou... A Ziliane quer falar ainda? Não, né? Já foi aqui. Só fazendo tocando no ponto aí que você falou do comprimento, é porque aqui no Brasil as empresas não importam, né? Mas tem Viaban de 2,5 e de 7,5, né? Isso. Deixa eu passar um pouquinho. Posso perguntar aqui uns amigos que eu tenho aqui, dar uma provocada? Claro, deve. Estou vendo você aqui, ó. Esse aqui foi residente, a gente foi residente junto. Fala aí, Fernando. Vou liberar o som, você vai ter que falar, não tem jeito não. Tá liberado aí. Bom, foi pego de surpresa aí.
Aí, você não ia escapar, meu amigo. Pois é. Eu ia te pegar. Fala Boa aí. noite a todos. Meu nome é Fernando, eu sou aqui do Rio, fiz residência junto com o Márcio, entramos juntos na residência, amigos aí já há bastante tempo. Bom, com relação ao uso do Viaban, realmente o problema é o custo. Eu, particularmente, nunca usei. A gente trabalha com... Aqui no Rio, participo de um grupo que trabalha muito com a Rede Amil, e a Rede Amil, ela dá trabalho para a gente com relação à autorização de material caro. Então, usar estentes revestidos primariamente, nunca, em hipótese alguma. Temos resultado muito bom com um balão de alta pressão. E a outra opção que eu tenho usado de vez em quando, tenho acho que 2 ou 3 casos, é cirurgia aberta, né? Eu faço fistuloplastia. Boto lá um patch e dilato essa área que está esterosada. E o resultado é muito bom. Você tem bom resultado com isso, Fernando? Porque, assim, Tenho 3 casos. Tenho 3 casos, um inclusive feito com a Raquel, que está aí online também. Raquel Peixoto, que trabalha com a gente. Fizemos um caso desse juntos. Aí eu acho que ela tem as fotos, inclusive. Não sei se ela pode pescar aí rápido. Nunca li nada de resultado nessa região. Só li de resultado para fístula, né? Anastomose venosa de PTFE, resultado muito ruim. Mas se você tem um resultado bom nisso, você podia juntar. Eu tenho, acho que 3 casos, se eu não me engano. Um, com certeza, a Raquel tem fotografado que eu fiz com ela. Mas os outros 2 eu acho que vai ser mais difícil de achar. Mas eu acho que cirurgia aberta, para esses casos, também não está descartado. Eu acho que a gente pode usar. Acho que é uma boa opção. Está intimado para apresentar esse caso aí para a gente. Tá. Bom, a Raquel está online, se quiser botar ela para falar aí também, pegar ela pegar ela aí de surpresa. Eu acho que ela tem essas fotos. Na verdade, eu tenho certeza que ela tem isso guardado. Tá liberado o microfone para ela aí. E aí, Raquel, você vai apresentar isso aí para a gente? Não está liberado, não. Tá liberado. Não, foi, Raquel, pode falar. Oi. Então, vou procurar e apresento sim. A gente tem alguns casos interessantes e a gente tem até uma criança que eu posso apresentar na próxima, que o Fernando também entrou comigo, que é um caso bom para ser discutido, que é uma criança com falência de acesso. Vamos organizar. Vou procurar as fotos dessa... Desculpa aí interromper. Essa criança é um caso meio trágico, não acho que é bom. Ela está viva, está ótima, mas é um caso... A história dela é meio complicada. Mas é um caso bem trágico. Eu vou procurar as fotos e apresento para vocês dessa fístula que a gente corrigiu. Procurei aqui e não achei, mas eu vou organizar para trazer para vocês. É bem interessante. É aquele caso que foi o trauma, né, Fernando? Que ela rompeu e a gente fez uma plastia? Isso, uma fistuloplastia, exatamente. E eu estou com outro caso para fazer semana que vem. Eu indiquei cirurgia aberta também. Foi uma restenose mesmo após balão com droga, restenosou. E indiquei cirurgia aberta. Vou fazer provavelmente na próxima semana. Qual é a fístula, Fernando? É uma cefálica, mas tem uma estenose de corpo, que eu angioplastei e realmente não deu resultado. Restenosou em menos de um mês. Entendi. Esse é um caso clássico, estente revestido. O que vocês vão fazer? Qual é a proposta? Não sei, o estente revestido, a gente tem dificuldade de autorização, não é fácil conseguir isso, a gente tem que brigar e... Esse paciente tem Amil especificamente, eu poderia pedir, mas eu acho que vou fazer aberto. Estou pensando em fazer aberto. Apresenta o caso aí, rapaz, se você quiser. Apresento. Vou ver se eu fotografo esse caso. Mais alguém quer falar? E eu estou chamando alguns que eu conheço aqui para dar uma... Quer falar alguma coisa, Thiago? Thiago não está presente agora, não. Quer falar alguma coisa, Curtioso? Não, acho que a gente comentou muito bem esse caso aí, os casos, né? Acho que até de cirurgia vascular em pediatria a gente chegou aqui. Eu acho que a discussão foi bem abrangente. Acho que está todo mundo parabéns. Já sabe que Ziliane aí é a nossa guru aí dos acessos pediátricos aqui. Eu acho que Ziliane podia trazer uns casinhos aqui para mostrar a experiência para a gente depois, porque eu não tenho experiência também, não. Tenho pouca experiência. Eu faço algumas fichas lá no fundão de criança. Já peguei alguns casos bem ruins lá, fazer alça de femoral em criança, algumas coisas ruins.
Mas, assim, não é a minha rotina, não. Minha rotina não é criança, não. Paulo Menezes, já vi ele aqui, ó. Conheço ele vai falar com a gente agora. Uma pergunta no chat, Márcio. Espera aí. Tem pergunta no chat aí, Márcio. Pergunta no chat. Pergunta no chat. Quem fornece aí? Vou procurar. Viaban, vamos lá. Parabéns pelas apresentações, Matheus Mandarino. Matheus Mandarino. Até quanto tempo depois do diagnóstico de trombose aguda vocês ainda tentam salvamento, trombectomia de FAB e PTFE, anticoagulo de rotina no pós-operatório? E se sim, por quanto tempo? Matheus, essa é uma excelente pergunta. PTFE, até quanto tempo trombectomiza? Eu estou com uma paciente que eu fiz uma alça de PTFE no antebraço, recuperar um câncer de bexiga, ficou gravíssimo, foi para CTI, foi para a Nora, o paciente ficou muito mal. Resultado, trombose de FAV. Pegou uma equipe que não gosta de FAV, não quis investir, botou um permiquete e mandou ela seguir. Ela voltou para mim com 3 meses de trombose do PTFE. Eu vou tentar. Já vi artigo de trombectomia de PTFE com mais de 1 ano. Não é a rotina, mas eu vou tentar. A FAV era ótima e vamos ver o que dá. Alguma coisa falar aí, Léo, Cortizo, o que vocês acham? Alguém quer comentar? Não, é mais ou menos isso que você falou, cara. A recomendação é trombose de FAV nativa 5 a 7 dias, trombose PTFE até 21. Tem uma publicação do Betar aí, eu só não me lembro o nome exatamente, enfim, o ano, de revascularização de enxertos mortos, né? PTFE de quase 4 anos, trombose, 8 anos, se eu não me engano. Ele revascularizou com perviedade primária assistida bem razoável. Eu não anticoagulo de rotina, não sei se alguém faz diferente, mas eu não anticoagulo de rotina, não. Um AS, também não anticoagulo de rotina, não. Segue o barco. Agora sou bem liberal também com isso, Léo. Acho que a gente tem que tentar, já abrimos FAV aqui de 30, 45 dias já de fechada. É lógico que quanto mais tempo a gente leva para abordar, menor é a taxa de sucesso, né? Mas eu acho que a tentativa sempre é válida. Bom, pessoal, tem muita pergunta aqui de outros assuntos. A gente vai ter outras sessões ainda, a gente vai falar de estenose venosa, PTFE, vai ter tempo ainda. Outras virão, alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui de estenose do swing point? O Paulo está perguntando no chat ali. Ó. Abre para ele aí. É o chat. Paulo, você está com o microfone? Espera aí. Paulo, você está com o microfone aberto. Paulo Menezes, de Salvador. Colega nosso aí. Fala, Márcio. Fala, Léo. Boa noite. Primeiro, parabenizar aí pela iniciativa. Acho que é uma ideia muito boa a gente estar podendo discutir isso daí. Então, assim, me pegou um pouco de surpresa também. Eu estou sem a versão aqui do computador. Mas, assim, aqui em Salvador a gente tem feito, basicamente, balão de alta pressão, seguido de uso de balão farmacológico, pela mesma explicação que o colega do Rio deu em relação a custos, em relação ao convênio. Agora eu lancei uma pergunta aí no chat, acho que para você que tem mais experiência aí com o uso de stent nesse segmento. No segmento dos seus pacientes, quando você tem uma estenose intra-stent nesse local, qual a conduta aí que você tem adotado? Usar balão convencional de alta pressão, usar novo stent revestido, balão farmacológico, o que é que você já enfrentou aí no acompanhamento desses pacientes? Alguém quer responder? Senão a gente fica falando muito. Alguém da plateia aí quer responder essa pergunta? Caio, fala aí, Caio. Eu vou passar um pouquinho aqui, Paulo. O pessoal não usei na aula, não, pessoal. Eu estou tentando fazer todo mundo interagir aqui para a gente não ficar também falando aqui. Ô, Thiago, cadê o Caio? Deixa eu pegar o Caio aqui. Caio, o que você tem feito aí? O Caio está aberto já, o áudio dele. Qual que foi aí? Qual que foi? Você tem feito estenose de stent revestido? Nesse segmento aí, especificamente. Eu não tenho muito caso, para falar a verdade, de estenose de stent revestido. Mas porque a gente não usa muito. A gente usa stent revestido para anastomose venosa, mas não temos poucos casos, 2 ou 3. E para arquidoncefálica a gente também usa direto. Para swing point a gente não usa. A gente angioplasta primeiro e vê como fica depois. Se restanosar rápido a gente usa.
Mas o que eu faria no caso, é o que a gente faz com a maioria dos casos, a gente tenta angioplastar, ou angioplastar com balão, pode até usar um cutting nesses casos de interstate e ver como fica o resultado. Se o resultado for bom, eu posso esperar, senão eu ponho um outro stent dentro. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver. Eu acho interessante, assim, esse tipo de lesão, normalmente ele se apresenta de 3 formas, né? Ele pode se apresentar com estenose na borda proximal, estenose na borda distal e estenose intrastente, né? Então, eu acho que é importante a gente diferenciar esses 3 tipos de lesões. As estenoses proximais, elas podem ter uma extensão até um pouco maior. Eu acredito que se a extensão da lesão ela for importante, eu acho que talvez colocar um novo stent revestido aí nessa lesão, né? E nas outras lesões, eu acho que um balão farmacológico trata muito bem. Alguém tem experiência com cutting para falar? Eu já usei cutting no passado. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade do cutting aqui no Rio. É complicado. Eu já usei cutting no passado. Eu queria abrir para o Douglas. O Douglas está mandando uns artigos aqui. O Douglas, qual é a tua experiência, Douglas, em restenose? Cadê ele? Douglas, restenose. O que você faz? Desculpa, eu estava tentando passar os artigos aqui, que fala um pouco sobre o custo, né? Que era a preocupação que a gente estava falando. Eu andei fazendo uma revisão recente disso. Restenose venosa, PTFE. O Rivar, todos aí, sim. E aí, desculpa, eu estava passando um artigo aí sobre o uso do stent recoberto e falando sobre custo, isso aí. Se você puder repetir a pergunta, restenose e que local? Restenose de stent revestido. Ele perguntou no Swing Point. Swing Point, eu acho que uma grande experiência. Eu não vejo ninguém no mundo com uma publicação grande desse assunto. Em outras áreas, a gente tem muito mais experiência. Você fala que é a famosa venosa. Mas o que você tem feito aí no restenose Swing Point? Com o que você já colocou o stent revestido? Então, Márcio, o que a gente vê, eu não vou te dizer que a gente não teve retrombose, já tivemos retrombose em local que a gente colocou o stent revestido. E aí de precisar retratar esse paciente com nova trombectomia, e aí acabou a gente fazendo o mais simples, que seria somente usar um balão normal, um balão de alta pressão, como em alguns casos a gente acabou usando um outro stent mais longo. Então eu estava vendo aí o trabalho recente, eu posso mandar aqui, que é com fístula que você praticamente estava considerada perdida e você transformar ela numa prótese com o uso de um stent recoberto. Então, a gente teve casos assim também, de trombosar, porque usualmente a gente não encontra a lesão causadora disso. Você vai lá, está o stent totalmente aberto e ela cursando com trombose. Então, já tivemos alguns casos, sim, de trombose, mesmo dentro desse período de 6 meses, o que é um problema, né? Que você está usando uma coisa de alto custo e também não está dando um resultado tão a longo prazo. Outra coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar um pouco, que é uma preocupação quando usa stent recoberto, é de infecção, né? Principalmente se for uma área de punção. Então, do ponto de vista teórico, há sim um risco maior de infecção quando a gente funciona esses stents. Eu passo para tirar foto aí. Na hora de sábado, né? A Cida estava me Você tira? Naquela deixar essa foto aí, velho. Só dela, o doutor já tirei. Pode deixar, eu tiro sim. Valeu, vamos trocar aqui. Eu vou deixar essa. Você quer a sua da máquina ou você quer a sua do prato? Pronto, desliguei dele. Boa. Pessoal, acho que Obrigado, hein? a gente está com 1h30 aí já. Acho que já Márcio, Obrigado. tem 2 colegas, o Jim e o Nilson, colega do Peru e um colega do Equador. Acho que você podia abrir aí a palavra para eles. Nilson e Jim, bem-vindos. Bem-vindo. Jim, eu vou liberar aqui o microfone para você. E depois libera para o Nilson também. Jim? O Jim saiu. Eu acho que saiu. Saiu. Nilson o Daneta. Isso. Nilson, vou abrir o microfone para você.
Alô, Nilson? Nilson? Tudo bem, Nilson? Nilson, ¿qué salió? Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, sí los estoy escuchando. De verdad, agradecido por la oportunidad que ustedes me dan de poder estar en este debate y de verdad muy interesante los casos clínicos. No falo portugués, sin embargo pude entender gran parte de la exposición. Y bueno, no tengo mucha experiencia en endovascular, pero aprendiendo de ustedes, aprendiendo de los que hacen cirugía endovascular. Prácticamente la mayoría de mis casos los resuelvo abiertos, cirugía abierta, y bueno, en la medida de lo posible estaré participando, pero de verdad muy, muy contento por esta oportunidad. Muito obrigado. Entonces, bueno, muchas gracias. Pela participação. Muchas gracias. A gente já Mauricio, sabe muchas gracias, Mauricio. Você tem uma boa experiência com cirurgia aberta, vamos pedir aí teus conselhos em alguns casos. Muito bom, muito obrigado. Gracias, Mauricio. Acho que o Jim voltou aí, cara. Apareceu o vídeo dele. Aí. Quer abrir para ele de novo? Vou abrir para ele aqui. Jim. Deixa eu procurar. Jim. Tudo bem, Jim? Ele saiu de novo. Abre o áudio dele. Ele tá fechado. Tem que abrir o áudio dele. Estou tentando aqui, não vai na hora. Espera aí. Jim? Acho que ele está no metrô, cara, ou no ônibus. Eu acho que vai ficar difícil. Eu queria abrir rapidamente para a Cris. A Cris vai organizar. Eu queria compartilhar com vocês uma tela aqui. Deixa eu compartilhar só uma coisa aqui. Eu queria que vocês entrassem, na verdade não vou conseguir. Eu queria que vocês entrassem na página do Simpósio no Instagram e seguissem lá para a gente movimentar. Eu vou colocar alguns artigos, eu vou passar a palavra para a Cris, que organiza o nosso marketing aqui, e ela vai falar um pouco, para vocês entrarem lá, seguir o Save, fazer e acompanhar durante a semana as postagens. Cris? Oi. Fala, Cris. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui aprendendo, né, um pouquinho de acessos vasculares. Seguinte, nós temos lá um Instagram do Save e eu gostaria até de pegar todos os e-mails de vocês que é para avisar com antecedência da segunda sessão do Save, da sessão clínica online. A ideia é a gente fazer com uma frequência. Eu acredito que o Dr. Márcio, o Dr. Léo, né, o Dr. Leonardo. O Tiago Curtizo. Tiago já saiu, eu estava procurando ele aqui no painel, mas ele já saiu. Devo organizar a segunda agora para a próxima semana. O Jim está de máscara ali, acho que ele está no transporte público. Parece. Pelo celular. Aí a ideia é que vocês lá no Instagram do Save, pode ser por inbox, tá? Mandem um e-mail que é para a gente poder mandar todas as informações, inclusive o material também, né? Para poder compartilhar com vocês o material e a mesma coisa. A gente vai até criar um e-mail especificamente para trocar com todo mundo que participa dessas sessões clínicas online. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo também pelo Instagram ou pelo meu e-mail. Eu vou colocar aqui aqui do lado no chat, tá? É criscadime@globo.com. Obrigada aí, boa noite, sucesso. Obrigado, Cris. Então, a página é savesimpósio.com.br, botei aqui agora, e o Instagram é a mesma coisa, Save Simpósio. Léo, quer fechar aí? Fecha aí com as últimas palavras, se o Curtizo e o Thiago querem falar também. E acho que não tem mais ninguém querendo perguntar, a gente já está com 1h30 de sessão. Já tá no tempo. Acho que assim, a sessão foi ótima, Márcio. Gostaria de agradecer a participação de todos, a sua em especial, né, por ter se dedicado aí mais especificamente a
a organização da plataforma, enfim, do caso, parabéns. Cris também, muito obrigado aí pela ajuda. Obrigada. E a Curtizo e todos os participantes aí, enfim. A ideia é que em 15 dias a gente retorne, né, aqui nessa mesma plataforma com a apresentação de novos casos. Eu não sei se todos estão desde o início, enfim. A ideia é que não só a gente apresente casos, a ideia é que todos tragam casos aqui, todos apresentem, né? Vocês mandam mensagem para a gente no privado ou para a Cris, enfim. A gente manda a plataforma, a gente manda o template para vocês fazem a apresentação para a gente poder discutir e todo mundo aprender, né? Enfim, a ideia não é que só a gente apresente, é que todos participem e que eu acho que vai enriquecer e a gente vai aprender cada vez mais e ter mais ferramentas aí para levar para o nosso dia a dia. Obrigado aí a todos. Queria fazer um pedido especial. A gente tem interesse de montar um trabalho sobre swing point. Quem tiver caso de swing point, o que quer que seja de tratamento com balão com droga, com vestido vestido, se puder entrar em contato com a gente organizar isso, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso, tá? Então, quem tiver caso aí, quiser entrar em contato comigo, vou botar meu e-mail aqui embaixo, o Léo coloca o dele também, o Thiago e tudo coloca, e aí manda um e-mail para a gente começar a organizar isso. Tá bom? Ou até no WhatsApp, Márcio. Pode ser no WhatsApp também. Tá bom? Bom, Thiago e Curtizo, querem falar alguma coisa? Thiago saiu. Curtizo, você tem que abrir o som. Curtizo, som está Pronto, agora. Não, acho que é isso, né? Daqui a 15 dias a gente volta, vamos manter a periodicidade. E a gente quer abrir aí para os casos de todo mundo, quem tiver caso que queira discutir, eventualmente dúvidas de conduta, qualquer caso, acho que a gente está aqui para trocar ideias e para todo mundo aprender com todos. Né? Acho que a sessão foi excelente. Nossa primeira, né? Vamos aprendendo aí. A cada sessão a gente aprende mais um pouquinho. Bom, pessoal, obrigado a todos. E um abraço aí. Tchau. Até logo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Cuide-se. Tchau.